pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dossiê Hollywood e hoje eu trouxe para vocês relatos macabros que aconteceram durante as filmagens da franquia Invocação do Mal. Vocês sabem que dia 4 de setembro será lançado o quarto e último filme dessa franquia, então eu decidi trazer essas curiosidades macabras aqui para vocês, porque tiveram muitas coisas acontecendo enquanto ocorriam as filmagens desses filmes. Antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui na Linhagem TV, também não se esqueçam de se inscrever no meu canal, no Caixa de Pandora, onde temos vídeos todos os dias. Se aparecer o botão de hypar, clique em hypar, que ajuda muito aqui no alcance do canal dentro da plataforma. Já vai deixando o seu comentário o que você está achando do Dossiê Hollywood, já deixa a sua sugestão de pauta aqui também. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, esse não é um filme de terror típico, isso porque a inspiração para a Invocação do Mal vem de histórias reais. A maioria dos fãs desse universo de terror sabe que o filme é baseado nos arquivos de casos reais do Ed e da Lorraine Warren. Esse é o casal de investigadores paranormais mais conhecido do mundo. Eles alcançaram destaque tanto no mundo paranormal quanto no entretenimento, porque os filmes dessa franquia fizeram muito sucesso. E os roteiristas, os diretores e os produtores de Invocação do Mal consultaram extensivamente a Lorraine Warren da vida real até sua morte em 2019. Infelizmente, o Ed faleceu em 2006, antes de poder assistir à adaptação cinematográfica. Mas, ainda assim, ele sabia que estava acontecendo, porque quem tem os direitos sobre essa obra já conversava com o Ed antes do seu falecimento, que tem esse direito desde os anos 2000, mais ou menos. E o fascinante é que a história do primeiro filme, dentre todos os casos, teve um profundo impacto sobre os próprios Warren. O próprio Ed, antes de falecer, insistiu com o produtor Tony DeRosa Grande que o primeiro filme tinha que ser baseado no caso da família Perron. E assim foi feito. O filme Invocação do Mal 1 é baseado exatamente neste caso e deixou um grande impacto nos Warren, assim também como no elenco e também na equipe da produção, porque muitas coisas aconteceram durante as filmagens desse primeiro filme. Os atores que interpretaram os Warren foram fortemente afetados pelo caso em si. Houve algumas coisas acontecendo durante a produção de Invocação do Mal, e tudo isso fez o elenco questionar se realmente tudo não passava de coincidências. Eram muitas coincidências para ser apenas isso. Bom, a atriz Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine, alegou que passou a acordar misteriosamente e repetidamente entre 3 e 4 da manhã. E para quem não sabe, esse é o horário conhecido como a Hora do Diabo. Inclusive, para quem assistiu no filme O Exorcismo de Emily Rose, eles fazem referência a este horário também, porque seria um momento da noite associado a uma atividade sobrenatural intensificada. Existe uma crença de que demônios atingem seu maior poder e que a linha entre a vida e a morte física e sobrenatural é mais tênue neste horário. A atriz estranhou ainda mais este fato quando a personagem bruxa no filme morre durante este horário também no filme. E foi ela quem avisou sobre essa estranha coincidência. Ela deve ter puxado alguém de canto e falado: olha, também tô acordando nesse horário, que coisa mais estranha. E os problemas de sono dela persistiram mesmo após o término do filme. Além disso, tiveram mais algumas coisas estranhas. Ela alega que ela passou a ver 3 marcas de garras, como se fosse um arranhado. A primeira vez que isso aconteceu, apareceu na tela do computador dela. Na ocasião, ela estava trabalhando em seu notebook normalmente e ela fechou para atender uma ligação telefônica. E essa ligação era exatamente sobre a sua participação no filme Invocação do Mal. Nesta altura, eles estavam escolhendo o elenco. E ela, nessa ligação, estava aceitando fazer parte do projeto. Inclusive, ela falou sobre o seu desejo de que o Patrick Wilson interpretasse o papel do Ed, que é o marido da Lorraine. E ela falou que se ele estivesse dentro, ela também estaria. E quando ela abriu o notebook novamente, após desligar esse telefonema, ela fala que encontrou 3 marcas de garras na tela do computador. E tem uma foto disso, ela tirou uma foto porque ela achou aquilo estranho. Mas não para por aí. Mais tarde, no set, enquanto estava ali nas filmagens, ela descobriu novamente 3 marcas de garras, mas desta vez estavam em sua coxa, o que é muito estranho. Felizmente, essa foi a última vez que ela viu essas marcas. Ela admitiu
também que as marcas de garras que apareceram em seu computador eram um pouco diferentes, porque eram um pouco mais grossas do que aquelas que apareceram em sua perna. E que ela não dá muito significado para isso, ela não dá muita atenção para essas coisas que acontecem com ela. Inclusive tem uma entrevista dela junto com a Lorraine falando sobre o assunto. Mas tiveram mais coisas estranhas. A Joey King, a atriz que interpreta a Christine, uma das 5 filhas dos Perron, também acabou coberta de hematomas. Hematomas muito estranhos, isso depois de apenas algumas semanas de filmagem. Estranhamente, ela não tinha participado de nenhuma cena de ação ali no set, que poderia justificar essas marcas. O Patrick Wilson revelou em uma entrevista que não havia uma explicação racional para que uma criança tivesse tantos hematomas daquela forma, porque a produção do filme era muito rigorosa quanto a não colocar as crianças em cenas de ação, por causa do perigo físico que tem nessas cenas. E ela nunca teve esses problemas antes e nem depois da produção, apenas durante as filmagens. E uma das partes também mais estranhas desse acontecimento é que, embora ela não tenha enfrentado nenhum tipo de perigo no set ali de filmagem que pudesse resultar nesses hematomas, havia uma certa conexão entre essas marcas e o filme Invocação do Mal. Porque no próprio filme, a Caroline, a mãe da Christine, acorda com vários hematomas pelo corpo. E isso demonstra que é um método usado pelo mundo espiritual para, de repente, alcançar o mundo físico. Isso para quem acredita nessas coisas, mas eu acho que se você está até este momento, neste vídeo, você acredita pelo menos um pouquinho que existe um mundo espiritual agindo aqui em paralelo. Agora, quanto à sala de artefatos dos Warren. Acontece que eles guardaram essas relíquias durante anos, de todos os casos sobrenaturais que eles passaram. Então, cada vez que eles iam fazer um atendimento para uma família, expulsar algum demônio, eles levavam um artefato com eles e guardavam nesta sala. Isso quando não era o próprio artefato amaldiçoado. Inclusive, era nessa sala que a Annabelle era mantida. Nos filmes de Invocação do Mal, eles replicaram exatamente como era essa sala e todos os artefatos que tinham ali dentro. E o assustador é que é alegado pela produção do filme que alguns dos artefatos no set pareciam ter vida e também natureza próprias. Ou seja, eles poderiam se movimentar sozinhos, o que é bem estranho. Mas teve um fenômeno que foi confirmado pelo maior número de pessoas, inclusive pelo produtor Rob. Ele falou que certos objetos, especialmente um porco de madeira, misteriosamente se movia pela sala. Mas há quem acredite que tudo isso não passa de marketing para os filmes. Mas eles falam que o cenário e os adereços eram tão realistas que quando a família visitou o local, a família que passou por tudo isso, a Cindy, a segunda filha mais nova do casal, que era apenas uma criança na época dos eventos que ocorreram ali na sua casa, surtou ao ver a bruxa da produção. E quando ela fez essa visita ao set, claro, ela já estava na sua meia-idade. É dito que quando ela viu aquela bruxa, ela correu até o Patrick Wilson e se agarrou a ele com muito medo. Ela falou depois que era exatamente igual ao que ela havia visto na vida real, e isso deixou ela bastante assustada, ou seja, ela realmente tinha um trauma de infância pelo caso sobrenatural que aconteceu ali na sua casa. Além disso, quando a família visitou o set do filme, uma das filhas também disse ao co-roteirista, com bastante convicção, que ela estava com um pressentimento de que algo ruim iria acontecer naquele dia. E acreditem ou não, mais tarde, no mesmo dia, para o choque tanto da produção quanto da família dela, a mãe das meninas, a Caroline, que já era uma idosa nessa época, caiu e quebrou o quadril e ela teve que passar por uma cirurgia. Tudo bem, vocês vão falar que é tudo uma questão normal, as pessoas se acidentam, caem, se machucam, mas são muitas coisas acontecendo em sequência. E outra questão é que ela conseguiu ter esse pressentimento. Esse incidente não aconteceu no set, mas deixou todo mundo chocado, porque eles ouviram a previsão da filha da Caroline. Bom, agora sobre outro assunto. Para ajudar a preservar a autenticidade da obra, os roteiristas e o diretor pediu para ver algumas filmagens originais do casal de demonologistas atuando ali nos casos em que eles iam expulsar demônios. A Lorraine mostrou essas fitas para eles e mostrava ali o Ed em plena ação. E essas fitas estavam arquivadas por anos.
Um dos vídeos mostrava um homem com apenas a terceira série do ensino fundamental falando latim fluentemente de trás para frente. Esse homem era uma pessoa muito simples, um produtor rural que vivia no meio do nada, em uma cidade do interior, e ali não tinha nenhuma exposição a esse idioma latim. E a questão era, como que ele havia conseguido falar essa língua de trás para frente, e tudo isso documentado em vídeo, ou seja, comprovando que é verdade. Bom, isso é uma das coisas estranhas aqui, mas não é tudo. Em certo momento, esse homem também começa a chorar sangue durante a filmagem. Não o seu próprio sangue, segundo a Lorraine. Ela falou que, na verdade, aquele sangue era fisicamente manifestado pelos espíritos. E ele também apresentava várias marcas de cruz invertidas pelo seu corpo, enquanto o casal fazia uma sessão quase que de exorcismo neste homem. O roteirista Carrie Hayes teve que confidenciar também a verdadeira Lorraine durante as filmagens ali de Invocação do Mal sobre algo que ele estava passando. E a Lorraine, ela tinha muito esse costume de ajudar as pessoas nessas questões sobrenaturais, porque, claro, ela era muito experiente. E como os produtores do filme, o elenco estava passando por essas questões, ela sempre aconselhava de alguma forma. Ele falou que a sua esposa estava encontrando poças de água surgindo pela casa de forma muito misteriosa. A princípio, ele colocou a culpa no cachorro deles, que era idoso. Ele lembrou a sua esposa que o cachorro tinha problemas de bexiga e que precisava ser levado para passear com frequência. Mas a esposa dele insistiu que não só havia levado o cachorro para passear, como também que aquela água que estava surgindo pela casa não tinha cheiro algum, ou seja, não era urina. E afinal, de onde vinha aquela água? Ninguém sabe. Bom, a Lorraine deduziu que o Hayes estava lidando com um fantasma. Ela avisou que poltergeists costumam se revelar mais quando os homens estão fora de casa e as mulheres estão sozinhas e indefesas. E ele realmente estava ficando muito tempo fora de casa e no set de gravação de Invocação do Mal. Ela também falou que um poltergeist pode se alimentar da angústia de um adolescente. E por isso que essas poças de água apareciam sempre que ele brigava com um dos seus filhos adolescentes. Então a Lorraine realmente falou que era uma questão sobrenatural, mas que poderia ser resolvido em família. O ator Patrick Wilson também disse que na sua casa ele estava enfrentando atividades sobrenaturais. Ele falou que a sua casa era mal assombrada. E ele chegou a contar sobre esses eventos para a Lorraine, mas no geral ele falou que tinha uma atitude bastante despreocupada sobre o assunto. Além disso, antes de conhecer a Lorraine pessoalmente, o Carrie Hayes e também o seu irmão, que é co-roteirista chamado Chad, conversaram com ela por telefone sobre esses temas. A Lorraine foi uma fonte incrivelmente valiosa. Ela forneceu diversas informações para o filme e também deu vários conselhos espirituais. E durante as suas consultas por telefone, é dito que ela perdia o fio da meada. E isso acontecia principalmente durante o primeiro filme, quando eles falavam da bruxa que se chama Betseba. E sempre quando acontecia, a Lorraine pedia que os irmãos repetissem a pergunta, mas com mais convicção. E o porquê disso? Porque ela sentia alguma interferência espiritual e algo não queria que ela transmitisse a informação para eles. Então, às vezes eram necessárias algumas tentativas para que ela se comunicasse com eles. E as assombrações continuaram acontecendo na sequência aí do filme. E tudo acontecia principalmente no estúdio 4 da Warner Bros. Nesse terreno supostamente amaldiçoado, o filme Invocação do Mal 2 colocou uma das histórias mais macabras e também um dos cenários mais precisos de terror, o que aumentou a sensação de desconforto ali no set. A atriz Frances O'Connor revelou que um padre chegou a abençoar o cenário no início da produção, mas aparentemente isso não foi o suficiente para impedir que alguns acontecimentos perturbadores ocorressem ali. É alegado o fato de que havia sons de construção, como perfurações e marteladas embaixo do cenário ali do estúdio. Mas estranhamente não havia nenhuma construção de fato acontecendo ali e também não havia ninguém andando no local. Mas sons misteriosos não foram as únicas coisas assustadoras que aconteceram durante as filmagens de Invocação do Mal 2. Enquanto o diretor James Wan estava concentrado na direção ali do filme, um membro da equipe acabou gravando um vídeo de algumas cortinas se movendo repetidamente sozinhas no set.
Isso aconteceu depois que todos encerraram a produção do dia e todos estavam indo para casa, então tinha alguns membros apenas da equipe ali no estúdio. E é possível ver no fundo do palco, segundo esse relato, um conjunto de cortinas enormes se mover sozinhas. E é dito que continuou se movendo sozinha, mesmo com o ar-condicionado desligado e com nenhuma das portas abertas, o que é bem estranho. E eu acho também estranho o fato de não ter um vídeo disso, né? Não temos apenas este relato. Bom, agora eu quero saber se vocês acreditam que realmente ocorreram todas essas atividades paranormais durante as filmagens da franquia Invocação do Mal. Fala aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês vão assistir o último filme da franquia. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo Dossiê Hollywood.